Às vésperas do recesso parlamentar, o Congresso deve votar Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Seminário realizado na Câmara reúne deputados, especialistas e sociedade na busca de soluções para a criminalidade no Brasil. E essa edição destaca também. Proposta que busca recuperar áreas com solo contaminado é debatida na Câmara. Deputados analisam o E-Social, ferramenta do governo para consolidar os dados de 40 milhões de trabalhadores. Boa noite. O Jornal da Câmara começa agora. Deputados e senadores devem votar essa semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Quem está aqui conosco é a repórter Dini Moraes, que acompanha o plenário. Dini, o que você espera dessa votação da LDO? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, então, essa votação, a princípio, será tranquila, porque há um acordo entre os partidos para que esse texto do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem seja votado na Comissão Mista de Orçamento, na quarta-feira, e já na quarta-feira vá direto para o plenário do Congresso Nacional. Lembrando que essa é uma matéria que precisa ser aprovada tanto por senadores quanto por deputados juntos, né? Então, é o que a gente chama de sessão conjunta, né? A gente chama de sessão do Congresso Nacional, mas é uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. Inclusive, facilita aqui, já que você está explicando, LDO é o que estabelece os parâmetros para a criação do orçamento lá no final do ano. Né? Isso, exatamente. Não é a regra orçamentária em si. São as regras para a elaboração do orçamento público federal do ano que vem. Olha só, Thiago, tem acordo, como eu falei, entre os partidos para que isso seja votado na Comissão Mista de Orçamento na quarta-feira e no plenário também na quarta-feira, mas tem alguns pontos que ainda estão bem polêmicos, tá? Inclusive, por exemplo, que a oposição não concorda e isso deve gerar algum tipo de discussão tanto na comissão quanto no plenário, especialmente os pontos que tratam do funcionalismo público. Porque, por exemplo, a LDO, ela está proibindo os reajustes salariais do funcionalismo público federal. E aí se inclui o auxílio moradia, auxílio alimentação, assistência pré-escolar e também proibindo a criação de cargos nos órgãos públicos. A oposição não concorda que não seja feita, por exemplo, nem a reposição da inflação, porque isso significa perda, né, salarial de fato para os servidores públicos. E esse é um ponto que os parlamentares prometeram lutar lá na Comissão Mista de Orçamento e também no plenário. Só que aí a gente lembra, a oposição é minoria tanto na comissão quanto no plenário. Então, se por acaso o governo vier com a bancada inteira, provavelmente o texto pode vir a ficar como está, né? Tá, e a gente tem também Câmara dos Deputados, é isso? Isso, exatamente. Ó, a gente também tem outros pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas aí a gente explica direitinho ao longo da nossa cobertura aqui, né? Porque são vários pontos e várias coisas detalhadas que não vale a pena também a gente ficar detalhando muito antes deles aprovarem lá na CMO. Eles tratam de corte de gasto, por exemplo, essa criação de cargos que eu falei dos servidores públicos, também tem várias exceções, por exemplo, de como que os servidores poderão ser chamados, tem a questão também de corte de incentivo fiscal, porque o relator hoje do orçamento, ele diz que esse é um dos maiores problemas do orçamento público, se dá muito desconto de imposto para diversos setores e não se tem o retorno que é esperado em questão de arrecadação por orçamento. Então, ele pede que isso seja diminuído ao longo aí de 10 anos e a ideia é que ao longo de 10 anos seja a metade do que é dado hoje. Então, vamos dar uma perspectiva aqui também para o nosso telespectador. Você disse que deve ser votado pela manhã e no começo da tarde na comissão, então a expectativa, pelo menos a nossa, de nós dois aqui, é que seja votado no plenário do Congresso da tarde para a noite. Mas da tarde para a noite. Isso, quem quiser acompanhar essa votação, é só ligar na TV Câmara, vai estar sendo transmitido. Vai estar sendo transmitido ao vivo e a gente tenta dar ali as explicações do que está sendo votado pontualmente na hora, né? Agora, como você falou, vai ter também sessão da Câmara dos Deputados, tem uma pauta própria da Câmara dos Deputados. E aí é o seguinte, o que está mais em questão tem muita coisa para pouco tempo, pois né? Eu ia te perguntar, que horas começa essa sessão da Câmara? Porque se afinal de contas a gente tem manhã de Comissão Mista de Orçamento, tarde de Congresso. Isso. E o plenário da Câmara? Tem na terça-feira, tem agenda, tem pauta na sessão, no plenário Ulisses Guimarães. E aí é o seguinte, tem 8 medidas provisórias à disposição dos deputados.
A primeira delas trata de incentivar a irrigação, né, a Política Nacional de Irrigação. Só que tem outras medidas provisórias ali no meio, entre elas aquelas, não sei se vocês se lembram, que foram fruto da negociação entre os caminhoneiros e o governo para pôr fim àquela paralisação do mês passado. Eu acompanhei essa discussão do frete mínimo, inclusive. Exato. A expectativa deles era de conseguir votar isso na semana passada já. Eles estão tentando fazer negociação. Na semana passada houve uma negociação para se tentar votar diversas medidas provisórias antes do recesso parlamentar, mas essa negociação acabou que não deu em nada, né? Essa semana continuam as negociações, então a intenção de alguns parlamentares é avançar nisso daí. Só que tem algumas medidas provisórias que são polêmicas aí no meio, né? E como as medidas provisórias elas precisam ser votadas em ordem cronológica, então isso dificulta um pouquinho. Nem mesmo numa sessão extraordinária pode inverter a ordem das medidas provisórias? A partir do momento que elas foram lidas, não. Aí elas precisam ser votadas em ordem cronológica. Então, existe aí uma dificuldade por causa disso. Mas lembrando, até as que estão com prazo mais curtinho, tipo essa primeira que eu falei da irrigação, se o recesso parlamentar começar oficialmente, ela fica com prazo suspenso até a volta. Então, dá ainda um tempinho de sobrevida para as medidas provisórias. Então, pode ser que elas fiquem mesmo para votação só em agosto. Né? Isso. Pode ser que fiquem só para agosto também. Mas o tema mais polêmico aí que está na pauta é a questão da privatização das distribuidoras de energia da Eletrobras. Na verdade, esse projeto que está lá no plenário, ele ele viabiliza a venda de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste e também uma que é de um governo estadual, que é do Amapá. Então, na verdade, são 7. Existe aí um grande conflito entre visões de Estado e quais são os papéis de empresas públicas. E essas visões elas são bem claras nas discussões no plenário quando chegam propostas desse tipo lá. De um lado, estão os que argumentam que essas distribuidoras de energia elas estão trazendo muito prejuízo para os cofres públicos e que esse dinheiro poderia estar sendo usado em outras áreas que poderiam dar aí serviços mais úteis para os cidadãos e que o Estado não pode ficar arcando com esse tipo de prejuízo. Já do outro lado, que no caso a oposição, diz o seguinte, olha, o Estado pode arcar com esse tipo de prejuízo porque, na verdade, está trazendo uma outra contrapartida. Dá para o Estado o controle, por exemplo, de tarifas ou o controle de levar o serviço de energia elétrica para regiões que não são muito rentáveis, coisa que uma empresa privada pode não querer fazer, né? Enfim, essas distribuidoras de energia, elas são aí estão entre as últimas privadas no país, são cerca de 60 distribuidoras de energia no país todo, dessas 60, 15 são públicas, dessas 15, 7 estão em vias de privatização se esse projeto for aprovado. Agora, Tiago, a gente falou das medidas provisórias, a gente falou desse projeto que provavelmente é o projeto que tem maior prioridade para ser votado só na Câmara dos Deputados, né? E os líderes partidários, eles têm uma visão diferenciada, visões diferenciadas quanto à votação das medidas provisórias em si. A gente escutou alguns deles, vamos ouvir? Claro, por favor. São medidas provisórias importantes, inclusive a que cria a obrigatoriedade da capacitação para os agentes comunitário de saúde, agente de combate a endemias, além de reajustar o salário desses profissionais que tem 4 anos que não reajusta. Eu sou pessimista com relação à votação de tantas medidas provisórias, até porque o plenário, na última fase, não tem discutido, firmado acordos nem entendimentos, tem sido tudo decidido no voto. Considerando que vai ter votação das distribuidoras que o governo pretende privatizar, serão semanas, os próximos dias, bastante tumultuados. Eu acho que nós vamos nos ater a projeto das distribuidoras da Eletrobras e a votação da LDO, que é fundamental para que a gente entre em recesso no dia 17 de julho. Eletrobras e LDO. Eletrobras, só me ajuda com um detalhe, esclarecendo aqui. Já foi votado o texto principal, isso? Estamos nos destaques? Isso, na verdade o texto principal da proposta foi aprovado semana passada, só que os partidos fizeram 14 pedidos de mudança nesse texto principal. São os destaques. Exato, são chamados destaques. Esses destaques podem mudar bastante a proposta, né, o resultado final que vai ser avaliado pelos senadores. Então é preciso esperar a votação de todos esses destaques para ver o que de fato vai ser considerada a proposta final, acabada, aprovada aqui pela Câmara. Mas esse é o estágio final da votação. Os destaques é o estágio final da votação. Pode ser um estágio final longo, mas é o estágio final. É o estágio final de votação da Mas proposta. quando a gente olha o conjunto aqui agora,
LDO é de fato a prioridade, né? Exatamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a prioridade da semana, porque é com essa aprovação que libera os parlamentares aí para o recesso parlamentar de julho, apesar de já ter acontecido o recesso, já em anos anteriores, o recesso sem aprovação da LDO, mas a princípio tem que ter aprovação da LDO para ter o recesso parlamentar. Dini Moraes, muito obrigado pelas suas explicações. Consegui entender mais ou menos o que está rolando aí, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Obrigado, viu? É sempre um prazer, gente. Quem quiser acompanha ao longo da programação da TV Câmara, a gente ao vivo no plenário da Câmara. Muito obrigado. O seminário 30 anos da Constituição Federal, reforma do Poder Judiciário e do Sistema de Segurança Pública, realizado aqui na Câmara, reuniu sociedade civil, deputados e mais de 20 especialistas para tentar encontrar soluções para a criminalidade no Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade. Já se passaram 30 anos desde que Ulisses Guimarães promulgou a nova Carta Magna do Brasil. A Constituição Cidadã está de aniversário em 2018. Tudo passa por uma reescrita da Constituição. Eu, pessoalmente, defendo uma nova Constituinte. O juiz Eduardo Cubas participou do seminário 30 anos da Constituição Federal, reforma do Poder Judiciário e do Sistema de Segurança Pública. Ele defendeu ainda que, para aperfeiçoar a Constituição, seria necessário se fazer uma reforma completa no Supremo Tribunal Federal. Estamos realmente repensando o papel do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o maior responsável por dizer como a Constituição da República influencia a sociedade e vice-versa. Então, assim, a maior reforma que nós devemos fazer realmente é, talvez, no próprio Supremo Tribunal Federal. O representante dos policiais militares no seminário, Wagner Neves, sugere que a PM possa, em alguns casos, apurar o fato e encaminhar imediatamente as conclusões para o Poder Judiciário. Isso acabaria com a intermediação da Polícia Civil. É o chamado ciclo completo de polícia. O ciclo completo de polícia não quer dizer que você iria extinguir a atividade investigativa da Polícia Civil. A ideia é que a Polícia Militar colecione documentalmente tudo que está em relação àquela ocorrência e encaminhe ao Ministério Público e esse, por sua vez, se for o caso, se assim entenda, oferte a denúncia para poder iniciar o processo. Para o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que presidiu o seminário, é preciso agir. Ele lembrou que há muitos projetos que tratam de mudanças na legislação da segurança pública em tramitação aqui na Câmara e disse que foi um grande avanço a aprovação pela Casa da criação do Sistema Único de Segurança Pública neste ano. Já avançamos um pouquinho, né, com relação à integração das forças em termos de informação, porque por incrível que pareça, até pouco tempo você não tem troca de informações. Um bandido aqui de Goiás vem para Brasília, você não sabe, ele vem aqui com ficha limpa, porque não tem integração. Agora não, tem o Ministério de Segurança Pública, que com a lei que nós aprovamos vai integrar as informações. Então você vai ter acesso às informações de todos os... Né, uma coisa óbvia, uma coisa que já era para ter feito há centenas de anos. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara debateu a criação do e-Social. O sistema está sendo implantado pelo governo federal e servirá como um banco de dados único, que receberá as informações sobre 40 milhões de trabalhadores. O e-Social é um novo sistema de registro eletrônico para facilitar a administração de informações sobre os trabalhadores de empresas públicas e privadas. Está sendo elaborado pelo governo federal e vai funcionar de forma padronizada, podendo ser acessado por vários órgãos públicos simultaneamente. O novo e-Social também vai reduzir custos e tempo da área contábil das empresas na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Os empregadores públicos e privados passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações como vínculos trabalhistas, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escrituras fiscais e informações sobre o FGTS. O e-Social contará com a participação de mais de 8 milhões de empresas. 80 mil escritórios de contabilidade estarão envolvidos. A fase final de implantação do projeto será em meados de 2019.
Em audiência pública na Câmara, o representante do Ministério do Trabalho explicou que o sistema é gerido em parceria formada por órgãos federais. Ele lembra que o sistema eliminará a redundância de informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas e fará com que as informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias sejam oferecidas no tempo correto. Hoje uma informação é prestada diversas vezes ao fisco. Eu dou como exemplo, por achar mais ilustrativo, a data de admissão de um trabalhador. Quando se admite um trabalhador, você vai dizer isso na carteira de trabalho dele, no livro de registro, você manda no CAGED, você manda na RAIS, você manda na DIR, você manda em todos os cantos. E, com frequência, sequer as informações são as mesmas. Não há por que haver isso. O representante do INSS explicou que o e-social acabará com a necessidade de o cidadão preencher e entregar formulários e declarações semelhantes a cada órgão público. Ao invés da gente transferir esse ônus para o cidadão de buscar informação em um órgão e levar para outro, levar para outro, levar para outro, a gente está assumindo isso como um ônus ou uma necessidade do próprio governo de que conheça aquele cidadão e repasse as informações diretamente para os órgãos que precisam. O deputado Celso Pancera, que solicitou a realização do debate, disse que vai fazer um seminário sobre o assunto em agosto. Ele está preocupado com a capacidade tecnológica do governo de processar tantas informações. Nós teremos milhões de notificações para as empresas de tecnologia. Então, quer dizer, vai chegar numa situação muito difícil de administrar. De fato, é uma questão que nós temos que ficar atento e talvez entrar de uma forma mais firme por parte do Legislativo. Parlamentares da Comissão de Legislação Participativa debateram a Lei da Aprendizagem com autoridades e beneficiários do programa, que incentiva jovens a aprender uma profissão e entrar no mercado de trabalho. A Comissão de Legislação Participativa se reuniu para discutir as relações das crianças e dos adolescentes com o mercado de trabalho. O tema do debate foi a Lei da Aprendizagem, os problemas do programa e as possíveis soluções para melhorar a capacitação profissional dentro das empresas. Muitas vezes você percebe que, por exemplo, o ambiente não é adequado para a aprendizagem. O número de horas teóricas efetivamente não existe na prática. Muitas vezes aquilo é apenas um título que se dá para o que na verdade é um trabalhador comum cujo foco é apenas a produção no interesse da empresa. A Joyce Ellen é jovem aprendiz e recebe uma bolsa de R$ 1.125 para trabalhar 6 horas diárias. Para ela significa aprendizado, capacitação e também a oportunidade de ter um futuro emprego. A gente tem uns ensinamentos, tanto didático como na prática mesmo, no curso, que é tanto sobre a área financeira, econômica, né? Como também os requisitos mais básicos, matemática, português, informática. A gente também tem um módulo de como construir uma empresa, isso é muito bom para empreendedorismo, para quem tem esse espírito empreendedor. A Lei da Aprendizagem diz que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com a idade entre 14 e 24 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio. O contrato pode durar até 2 anos. Durante esse tempo, ele deve ser capacitado pela empresa e pela instituição que implementa os cursos do programa. O objetivo é juntar a aprendizagem teórica com a prática, além de preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Hoje, é facultativa a contratação de jovens aprendizes pela administração pública. Uma das ideias é tornar isso obrigatório. Uma grande alteração da regulamentação seria a exigência de que a administração pública contratasse também aprendizes, mas sem dúvida nenhuma, a regulamentação que a gente tem hoje é uma regulamentação de uma pauta muito positiva, de uma pauta que agrada a sociedade. A gente só precisa aprimorá-la, como por exemplo no caso da administração pública. Um tema que fala da educação, fala da oportunidade de emprego, fala de combate à violência. Não se combate a violência só com armas não, porque hoje em dia a violência nos incomoda. Como nos incomoda ver nossos jovens desempregados, sem oportunidade de emprego, sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de vida. Uma proposta que busca prevenir e recuperar áreas com solo contaminado foi debatida em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A produção de alimentos e o uso de produtos químicos podem levar à contaminação do solo. E isso pode representar um risco
para a saúde das pessoas. Um projeto de lei em debate na Comissão de Meio Ambiente da Câmara cria um cadastro nacional e estabelece critérios para classificação de riscos, gerenciamento, prevenção e recuperação dessas áreas. Em audiência pública, os participantes debateram a proposta. O texto original prevê a criação da CID, uma contribuição semelhante à que existe para os combustíveis, que deveria incidir sobre as substâncias perigosas, além da criação de um fundo nacional para a descontaminação do solo. Mas o relator já adiantou que vai retirar essa parte do texto. O projeto original, ele iria penalizar toda a cadeia produtiva, criando um fundo a partir de taxa de uma nova CID, também taxando alguns produtos químicos, que é base para uma infinidade de uma cadeia produtiva, e que nós sabemos que esses fundos, que eles são repassados para os consumidores, no final das contas, quem iria pagar essa conta mais uma vez seria cada um de nós. A aplicação da CID, da forma como foi prevista no projeto original, representaria um adicional para a indústria de 77 milhões de reais por ano. É mais um imposto que nós não podemos concordar. A gente avalia o grau de importância, a prioridade que áreas contaminadas estão dentro do Estado e também a quantidade de recursos para isso. Uma remediação de áreas contaminadas é muito caro, e a gente gostaria de discutir aqui um mecanismo de financiamento, até com base no princípio do poluidor-pagador. Quem gerou a contaminação tem que ajudar a remediar e custear essa área que foi contaminada. E olha só que curioso. A fabricação e importação de produtos que contenham microesferas de plástico, geralmente cosméticos, podem ser proibidas no Brasil. É o que prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da Câmara. Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes geralmente são fabricados com microesferas de plástico, uma substância que pode contaminar a água e causar intoxicações. Em audiência pública, representantes do setor e do governo debateram a proposta, que quer proibir a utilização desses microplásticos pelas indústrias. O autor do projeto argumentou que outros países já adotaram a medida para evitar danos ao meio ambiente e à saúde da população. A ideia é tirar essas micropartículas e substituí-las, é claro, por partículas que possam fazer a mesma função, mas que sejam biodegradáveis, que não causem mal às pessoas e ao meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente analisa fazer o pedido de urgência para a proposta ser votada diretamente no plenário da Câmara. É muito importante que a gente adote medidas e regulamentos que permitam o controle do uso dessas substâncias ajusante no processo. Nós não podemos permitir que determinados poluentes alcancem as matrizes ambientais ou mesmo a sociedade, porque depois o seu controle se torna praticamente impossível. Já a representante das indústrias afirmou que o setor é contrário à aprovação do projeto. Ela disse que uma lei poderia prejudicar as pesquisas na área e que já existe um compromisso das indústrias para substituir as microesferas plásticas em 3 anos. Quando nós fizemos até um levantamento com as empresas no ato de assumir esse compromisso voluntário que nós comunicamos aqui, as empresas já nos informaram que não dispunham desse ingrediente em sua formulação. Mas, como mostrei também, há uma especificidade bastante divergente entre as indústrias brasileiras. Muitas são micro e pequenas empresas. E por conta disso, até no nosso compromisso voluntário, nós sugerimos um prazo de 3 anos, que seria o adequado para uma nova formulação, novos estudos e a regularização do produto no órgão responsável. A proposta já recebeu parecer contrário do relator, deputado Walter Yoshi, do PSD de São Paulo. O texto aguarda a votação na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou uma proposta que prevê a obrigatoriedade da oferta de serviços odontológicos a pacientes internados no SUS e também na rede particular. Para o presidente do Conselho Federal de Odontologia, o projeto vai tornar os tratamentos hospitalares mais eficientes e baratos.
A endocardite é uma inflamação das estruturas internas do coração. Agora, você imaginaria que essa inflamação das válvulas cardíacas, a endocardite bacteriana, pode ser causada por problemas na boca? As endocardites bacterianas, muitas delas, um número significativo, têm origem das infecções dentárias. E muitas vezes ela é trata-se a consequência, mas não trata a causa desse problema. Uma das maiores causas de morbidade na rede hospitalar é exatamente a infecção. E a infecção odontológica é uma das portas de entrada para uma infecção generalizada. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto que determina que as unidades de saúde públicas ou privadas devem oferecer atendimento odontológico aos pacientes internados. Pelo texto aprovado na comissão, caberá ao Ministério da Saúde regulamentar o projeto em até 6 meses. A proposta deve entrar em vigor 1 ano após a publicação. Juliano do Vale, presidente do Conselho Federal de Odontologia, aprova o projeto. Ele é fundamental, não é só o atendimento em consultórios odontológicos. A saúde do paciente, ela fica totalmente exposta no quadro geral quando há problemas de saúde localizados na boca. Juliano destaca ainda que a presença de um cirurgião dentista nos hospitais vai deixar os tratamentos mais rápidos e, acredite, mais baratos. A presença do cirurgião dentista nas equipes hospitalares, ela vem a cada dia comprovando a redução do tempo de internação desses pacientes. Então, reduzindo-se o tempo de internação, que é um ganho fundamental para o próprio paciente, também é para o Estado e para o setor privado, que é a diminuição dos custos desses tratamentos. A dica é simples: quer cuidar do seu coração? Passe fio dental. A proposta que tramita em caráter conclusivo ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois da decisão da CCJ, o projeto de lei só será votado pelo plenário se houver recurso. E essa edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal aí na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã.